está vivendo uma grande revolução no mercado de trade, né? Uma transformação estrutural muito grande, que na minha visão traz muitas oportunidades para todos aí que já tentaram de alguma forma se dedicar para a atividade de trading e não tiveram sucesso, né? Traz muitas oportunidades aí para quem quer rentabilizar melhor o seu capital, traz muitas oportunidades para quem busca aí obter uma renda extra, traz muitas oportunidades, inclusive para as pessoas que tentaram fazer uma transição de carreira, né, para a atividade de trading e não tiveram sucesso, né? O que eu estou falando? Eu estou falando da automação. Hoje a automação já é uma realidade nesse mercado. No Brasil a gente ainda não sente isso muito, porque no Brasil as coisas costumam demorar um pouco mais, né, para se desenvolver, mas quando a gente olha para os mercados mais maduros, né, para os maiores mercados no mundo, a gente já tem níveis aí altíssimos, né, de representatividade da automação no total das operações que são executadas. Quando a gente olha para o mercado japonês e ali asiático de uma forma geral, o nível de automação nas operações executadas já passa de 80%. Quando a gente olha para o mercado europeu, o mercado americano, esse nível já está ali por volta de 70%. Né? Então, a gente não pode negar que trading está aí entre as atividades mais desafiadoras de serem executadas. Né? Por quê? Porque ela tem um componente muito importante, que é o componente humano. Né? E coisas não tão simples de lidar. Né? Trading mexe diretamente ali com a parte cognitiva, ou seja, com a forma com que o nosso cérebro vê e interpreta as coisas. Isso faz com que a gente tenha duas repercussões aí, uma comportamental, né? E a outra emocional. A gente sabe aí que os maiores desafios da atividade de trading, né, sempre tiveram uma relação muito próxima ali com os desafios emocionais, né? E é por isso que a gente verifica altas taxas de insucesso. A grande verdade é que as pessoas não conseguem, né, historicamente, se comportar no mercado ou atingir um nível de equilíbrio emocional que permita com que elas, então, usem o conhecimento técnico que elas adquiriram para conseguir extrair resultados consistentes do mercado. Essa que é a verdade, né? Por mais que a pessoa até tenha algum domínio técnico, né, e algumas até têm, elas não conseguem chegar num nível de equilíbrio emocional, de maturidade emocional, comportamental e mental, para que elas então consigam transformar esse conhecimento técnico em resultado, e é por isso que a gente verifica aí níveis acima de 95% de insucesso na atividade de trade, né? E eu acho que aí, com o advento da automação, a gente começa a romper com esse status quo, com essa história que sempre foi assim, e agora a gente está diante de um momento de transformação. Por quê? Porque basicamente a automação resolve esse problema, né? De cara, a automação não está sujeita a interferência emocional. Então, se você tem efetivamente ali uma estratégia que funciona, que é comprovadamente lucrativa, as ferramentas de automação vão executar aquela estratégia no mercado ipsis literis como ela precisa ser executada, com perfeição. E a consequência disso qual que é? A consequência disso é que essa estratégia então vai passar a produzir resultados. Porque olha que interessante, ainda que o trader tivesse em mãos uma estratégia super bacana e que de fato fosse comprovadamente eficiente, que de fato fosse lucrativa, ela não seria lucrativa nas mãos dele, né, se dependesse dele para operar e ele ainda não tivesse adquirido, né, essa condição de execução, essa condição mental, comportamental, né, e emocional para que ele pudesse executar aquela estratégia com perfeição da forma que ela precisa ser executada para ele conseguir extrair esses resultados. Então o que eu quero dizer com isso? O trader até poderia ter uma estratégia boa nas mãos, mas o que a imensa maioria não tinha era capacidade de execução, ou seja, chegar a um ponto em que as interferências emocionais, né, deixassem de acontecer e não interferissem mais no resultado, fazendo com que ele cometesse ali aquele monte de erro operacional que as pessoas cometem até hoje, justamente por conta desses desafios aí emocionais, né? Então é por isso que eu imagino e que eu vejo assim, nós estamos passando por uma grande transformação. Sempre dependeu muito do fator humano, né? Então ter resultado, ser consistente no mercado sempre estava na mão do trader, dependia do trader, depende de uma série de coisas, né? Mas dependia dessa capacidade de execução do trader, né? Sobretudo. E no momento atual que a gente vive hoje, no nível de automação que a gente chegou, não depende mais. Essa que é a verdade.
E eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu percebo que muita gente não se ligou disso ainda aqui no Brasil e continua insistindo pelo caminho que nunca deu certo. Hoje as ferramentas de automação são acessíveis. Até pouco tempo atrás elas não eram disponíveis, né, porque nem existiam. E quando existiam, eram inacessíveis. A gente tem já o mundo institucional, os fundos, né, as assets, né, as gestoras de recursos, usando ferramentas de automação há muito tempo. Mas eram recursos caríssimos e só se justificava, só tinha acesso quem de fato operava grandes somas aí no mercado. Não era disponível para o investidor, pessoa física, para o trader de varejo, né? E essa realidade mudou. A verdade é que hoje elas são disponíveis, né? Estão disponíveis e são acessíveis, né, para o trader de varejo, para o investidor pequeno, que opera pequenas quantias aí no mercado. Então, e a galera não se ligou disso ainda. Eu, por exemplo, se estivesse começando agora no trading, é óbvio que eu ia optar por essa opção, pela opção da automação, porque é evidente que a automação é melhor, né? E aqui eu não estou dizendo que o cara tem que abrir mão, que não tem que estudar, que não tem mais que fazer nada. Eu estou dizendo que ele tem uma opção que ele nunca teve. Porque antigamente era obrigatório, era premissa ele estudar, ele se dedicar e ele conseguir transformar todo aquele conhecimento, desenvolver as habilidades emocionais necessárias para poder operar no mercado. E hoje em dia isso não é mais obrigatório, isso é uma opção, ele faz se ele quiser. Se ele não quiser, ele simplesmente contrata uma automação obviamente que seja séria, com resultados comprovados, né? E ele não tem a obrigação, né, de fazer tudo que ele precisava fazer no passado, se dedicar na intensidade que ele precisava se dedicar, ter o tempo necessário para se dedicar para isso. Hoje ele pode fazer como opção. É por isso que, inclusive aqui no Arte do Trading, né, que é o meu programa de capacitação para traders, eu agrego hoje essa possibilidade. O que eu faço? Eu continuo oferecendo tudo que eu sempre ofereci, né, porque o Arte do Trading é um programa de capacitação para traders. Então a gente trabalha a questão emocional, questão cognitiva, questão mental, a gente se aprofunda muito no estudo de probabilidades, estatística, backtests, né, gestão de risco profissional. Eu continuo oferecendo tudo isso. Só que o que mudou? Mudou que agora eu também ofereço automação, né? Então eu pego todo esse conhecimento, né, que o cara precisava necessariamente estudar e absorver, e eu coloco numa caixinha, tudo pronto para ele comprar, que é automação. Para ele comprar não, para ele usar, que é automação. Por que não para ele comprar? Porque quando ele entra aqui para o nosso treinamento, todo mundo que agora está entrando para o nosso treinamento, leva isso no combo, leva toda a parte de automação junto. Então, é uma opção do cara querer continuar estudando para saber como que aquilo tudo funciona, né? E aí vão ter as pessoas, obviamente, que vai ter esse interesse, mas de cara ele já começa a usar automação. Então ele não precisa percorrer todo o caminho que ele precisava percorrer antes para ter resultado, porque agora a automação já faz isso tudo por ele e é uma opção dele querer se dedicar para entender aquilo ou não. Então, olha o nível de transformação. Por quê? Porque antigamente não era uma opção, era uma obrigação. Se o cara não se dedicasse e não conseguisse de fato incorporar aquelas habilidades necessárias para colocar aquilo em prática, ele não teria sucesso e ponto. E é por isso que a gente vê esses números aí, né, de insucesso na atividade de trade. 95% ou mais por cento das pessoas não conseguiam sucesso, porque justamente dependia dessa capacidade de execução. Ou seja, o trader precisava necessariamente desenvolver isso. E hoje ele não precisa. Se ele quiser, ele pode desenvolver, mas ele não precisa. O que ele precisa? Comprar uma automação, acessar uma automação, assinar uma automação que seja lucrativa. E aí eu não estou incentivando todo mundo a sair contratando robô, né, de forma sem critério no mercado. Não, porque tem muita coisa que não funciona. E tudo tem que ser testado e comprovado. E é por isso que aqui no Arte do Trading a gente também está se comportando diferente. O que a gente desenvolveu aqui? A gente desenvolveu um módulo de teste com a nossa estratégia. Então todo mundo que tem interesse, eu mando esse módulo de teste para a pessoa executa no Profit dela, no computador dela, no ambiente dela, e aí a plataforma vai calcular o backtest da estratégia, vai mostrar o resumo ali, o relatório de performance com todas as informações daquela estratégia. Então ela não precisa acreditar em mim, ela tem toda a comprovação que aquela estratégia funciona aí no Profit dela, né? Então, esse é o critério que você deveria ter. Você deveria sim migrar para automação, mas antes de contratar a automação, peça provas de que aquela automação funciona. Assim você acelera seu resultado.